Vamos fechar os olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, a esse Pai que é todo bondade e misericórdia, e vamos pedir ao nosso Mestre amado Jesus que nos cubra de entendimentos e compreensão dessa aula que vai ser dada agora pela Dulce Eli, e que, além do nosso entendimento intelectual, que nós tenhamos condições de trazer esses ensinamentos para os nossos corações, para as nossas práticas, para a nossa evolução. Vinde, Senhor Jesus, caminha conosco, agora e sempre. Assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de quinta-feira passada, a qualidade dos fluidos. Para que a gente possa entender tudo aquilo que nós nos envolvemos, tudo aquilo que nós pensamos, nós criamos. Você cria. Você pensou bem de uma pessoa, primeira pessoa que vai receber a vibração é você. Você cria, você se envolve naquela vibração de amor, naquela vibração de carinho. Os seus pensamentos, aqueles fluidos, eles começam a irradiar toda uma luminosidade e você mesmo se envolve na bondade, no carinho, no amor, na benevolência, na gratidão, na paz, e você emite para aquela determinada pessoa. Mas acontece a mesma coisa quando nós não gostamos de determinada pessoa e nós vibramos mal. O que é esse vibrar? Como se a gente jogasse raios fluídicos de maldade. Mas, antes de tudo, você já se envolveu no ódio, você já envolveu-se na ingratidão, você já se envolveu naquela irritabilidade daquela pessoa, você já se envolveu com toda a raiva, quer dizer, você mesmo já se contaminou. Quando a gente se contamina, todas as células do nosso corpo físico, as células do nosso corpo perispiritual, e emite aquela força radioativa, e a gente envolve a pessoa no ódio, na raiva, no desamor. Nós criamos, nós nos envolvemos. Então, o que a gente tem que entender claramente? Que o nosso pensamento, tudo que nós pensamos de bom e mal, ele vai reagir em nós. Nós, seres encarnados. Porque a criação é nossa. Como diz Kardec, o pensamento é tudo. E o homem sofre instintivamente todas as irradiações, todos os pensamentos, todos os efeitos que ele criou, de bom ou de mal. Então, quando nós vamos a uma reunião, e essa reunião é agradável, ela é gostosa, a gente se sente bem, está entre pessoas queridas, nós absorvemos aquelas energias boas. A gente sai dali leve, tranquila, serena. Mas quando nós vamos a certas reuniões, e essas reuniões são irritantes, pesadas, que nos oprime, que nos deixa cansada, a gente sai dali com as nossas forças morais arregaçadas, quebradas. A gente sai como se tivesse levado uma grande surra.
Então, a gente percebe que esta ação direta que nós recebemos dos outros, ou do local onde está ali envolto aquele fluido, nós recebemos. E para recuperar essas perdas fluídicas que nós sofremos cada dia, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Então, se eu deixo uma reunião e essa reunião é pesada, é angustiada, se eu vou visitar um ente querido e saio de lá de 4, eu estou sendo bem sincera, porque às vezes a gente vai visitar familiares, ou familiares vêm nos visitar dentro do nosso lar, que deixa o nosso lar numa bagunça, numa energia densa, numa energia irritante. Outros trazem a energia de paz, de tranquilidade, de serenidade, de luz, de felicidade. Mas quando essas energias são densas, esses pensamentos, essa emissão de fluido é grande, e nós começamos a perder essas energias, o que nós temos que fazer? Começar a dissolver, a desmaterializar. Então, o homem ele tem a necessidade de retemperar, ou seja, de corrigir, de limpar aqueles eflúvios que ele recebe dentro ou fora do seu lar, dentro ou fora do seu trabalho. Então, o trabalho do médium é estar atento para que ele não leve ao outro essas energias densas, essas energias maléficas, mas sim levar a paz, a tranquilidade, da mesma forma que ele quer para ele. Então, a gente dá ao outro o que a gente quer receber. Então, a necessidade nossa, como médios, que nós recebemos, porque o nosso perispírito, ele recebe esses dardos, e esses dardos são angustiantes, são pesados, e eles machucam o nosso corpo perispiritual, e aí o que acontece? Nós ficamos doentes, porque atinge o nosso corpo físico. Então, nós temos que evitar essas pessoas mal intencionadas. Como? Como, então, subtrair a influência dos maus espíritos? Primeiro, nós temos que começar a socorrer esses espíritos, porque, como diz dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? Muito mais do que a gente possa imaginar. Então, ou seja, nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Eles estão à nossa volta, porque nós os atraímos, tanto para o bem como para o mal. Na medida em que nós vamos tendo o conhecimento do fluido, de como trabalhar esse fluido, de como desmaterializar esse fluido, de como puxar esse fluido para dentro das nossas bacias, buscar esse fogo etéreo, queimar, desmaterializar, desintegrar, dissolver tudo isso, nós vamos ver que esse meio ele vai ser simples, porque nós utilizamos o fogo, nós utilizamos a água, nós lavamos a nossa casa, nós limpamos a nossa casa, nós desmaterializamos com o fogo etéreo todo o fluido que estão nas paredes, em todo o local, para deixar o nosso lar em perfeita harmonia, trazendo a felicidade, a fartura, a bem-aventurança, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo os fluidos curadores. Então, depende de quem? De nós, do homem, de trazer esse bem para si mesmo. Ele buscar o preservativo necessário, ou seja, se nós estamos doentes, estamos com dor de cabeça, nós buscamos o remédio necessário. Se estamos com um outro problema qualquer, nós vamos buscar ir ao médico, buscar a energia de um comprimido para sarar as nossas infecções. Mas se aquilo atinge
espiritualmente, perispiritualmente, e fere o nosso corpo físico, nós temos um recurso. Nós temos o recurso necessário para nos livrarmos de tudo isso. A prece, a oração. Então, como fazer? O que fazer, então? Vamos sanear, vamos purificar, vamos destruir o foco dos miasmas, dos pensamentos. Se determinada pessoa vibra, eu vou desmaterializar, eu vou desintegrar todo esse fluido que está sobre o meu corpo físico, sobre a minha pessoa. Eu vou combater esses eflúvios malsãos das correntes mais fortes, desta invasão dos fluidos. Se está dentro da minha propriedade, da minha loja, do meu escritório, eu vou fazer a mesma coisa. Se às vezes eu não consigo adentrar a minha loja, ao meu escritório, ao meu local de trabalho, pela ação fluídica, porque é tão intensa, eu vou limpar, eu vou desmaterializar, eu vou tirar todas as sujeiras, eu vou purificar todo este local. Então, nós temos recursos? Temos. Temos o recurso necessário para fazer. E tudo isso é através do estudo, é através da prece. É tão fácil fazer. É só você elevar o seu pensamento ao Pai Criador, buscar o universo, buscar essa energia, chamar a sua equipe espiritual e trabalhar. Não é dizer assim, limpem, limpem. Não, não tem nada disso, não. Você tem que doar. A doação é sua. Então, na invasão dos maus fluidos, o que nós precisamos? É preciso pôr os bons fluidos. Eu vou tirar o mau fluido, eu vou tirar o fluido do cansaço, eu vou tirar o fluido que me adormece, eu vou tirar aquele fluido irritante e vou colocar fluidos bons. Cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente. Cada um de nós temos. E buscamos do fluido cósmico universal, buscamos essa energia ectoplasmática, buscamos do sol, trazemos o quê? O remédio para nós mesmos, para nos purificar, para nos trazer a tranquilidade, a calma, a serenidade. Nós mudamos os fluidos, nós tiramos o mal e colocamos o bom. Nós purificamos, buscamos da fonte que é o fluido cósmico universal. E nós trabalhamos. Então, é assim, é ser um verdadeiro repulsor para as más influências. Então, eu começo a trabalhar em mim, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo as minhas palavras, eu começo a mudar tudo aquilo, porque é aquilo que eu vibro. E o médium, ele tem que fazer isso, ele tem que mudar, ele tem que crescer, ele tem que trabalhar. E nós sabemos que tudo isso está ali registrado no nosso perispírito. Com o perispírito estão as razões das qualidades da alma. Então, será preciso o quê? Trabalhar na sua própria melhoria. É Kardec que fala. Está lá no livro Gênese, no capítulo sobre fluidos. Você vai encontrar qualidade dos fluidos. É você trabalhar em você, é você mudar. Você destruir os focos que estão dentro de você. Não adianta eu querer limpar o outro se o outro não deseja. Por isso, nós sempre falamos, médium, trabalhe em você. Ensine, mas trabalhe em você. Tire o ódio, tire a raiva, a inveja, o ciúme, a ingratidão. Tire os maus pensamentos.
tire a maledicência, tire a preguiça, destrua o mal que está dentro de você, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nos moralizar. Nós ouvimos palestras, a Araci sempre coloca. Nós ouvimos palestras, vamos mudar, vamos nos moralizar, vamos nos evangelizar. Mas como? Não nos ensinam. Está aí. Mude você, destrua em você, olhe para dentro de você, trabalhe em você, se concentre, busque a sua equipe espiritual, entre dentro da lama astral, entre dentro desse fogo etéreo e peça para a sua equipe te auxiliar a desmaterializar todo esse foco, destruir o mal, desintegrar todas as partículas atômicas e subatômicas. Todos os seus traumas, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, tudo aquilo que te envolve. E quando não, nós estamos envolvidos nesses fluidos. E agora nós vamos ver que tipos de fluidos nós nos envolvemos. Naqueles fluidos excitantes. O que são esses fluidos excitantes? O que provoca em nós? Provoca agitação. Nós ficamos agitados, parece que a gente está a 1000 por hora. Ficamos exaltados por qualquer coisinha. Parece que um fósforo chegou perto de nós e nós já pegamos fogo. Nós ficamos alvoroçados, um entusiasmo fora do comum. Aquela confusão mental. Então, esses fluidos que os espíritos se aproximam de nós e trazem esse fluido, nos envolvem, que outros emitem para te desequilibrar, sabe, tirar as suas razões fora do ponto. Então, nós temos que estarmos atentos a tudo isso. E nós, como médiuns familiares, temos que tomar cuidado nos nossos jovens, nas nossas crianças, nos nossos filhos, que às vezes são excitados, estimulados, exaltados nas drogas, nos estímulos sexuais, nos estímulos do sistema nervoso. Envolve as nossas crianças. Então, nós temos que aprender a trabalhar, a desintegrar essas irradiações, esses pensamentos que são colocados como uma hipnose que gera excitações. Então, nós temos que trabalhar tudo isso, envolver, desmaterializar, desintegrar e trazer o fluido da benevolência, da paz, do equilíbrio. Tirar esse fluido excitante e trazer a calma, trazer a luz, trazer o entendimento. Os fluidos calmantes, que muitas vezes a gente fala assim, eu acho que eu estou sonolenta. Aquela calma, aquela pasmaceira, que às vezes nós não somos. Ou se não, a gente está com aquele fluido tranquilizador. São fluidos. Nós não vemos, mas nos envolvem. Existem os fluidos penetrantes, aquele que penetra, que manifesta, que traz a dor. Nós, às vezes, passamos um perfume, mas a gente sente o seu odor, a sua vibração. Então, ele penetra, ele adentra a nós. Os fluidos penetrantes são sagazes, são expressador, ele traz o sofrimento. É como se ele entrasse dentro de nós, perfurando o nosso coração, o nosso íntimo. Devemos trabalhar. Mas eu não sentia isso, e ora sinto. Então, vou desmaterializar, vou desintegrar, eu vou trazer o equilíbrio, a calma, a paz interior.
Os fluidos também são adstringentes. O que é? Aquele que contrai, que reduz, que estreita, que comprime, que aperta. Os espíritos utilizam isso, às vezes, na própria incorporação do médium novato. Ele reduz, para o médium sentir piquititico, piquititico, piquititico. Ele aperta, aperta, aperta. Ele contrai, contrai, contrai. É fluido. Ele está usando. Ele não pega você e estica, ou se não te oprime. Não. São fluidos. E, às vezes, nós nos sentimos, no nosso dia a dia, essa irradiação. Parece que a gente está sendo apertada, comprimida. Tem os fluidos irritantes, que é incomodativo. Mas eu estava tão bem há minutos atrás, agora está irritado, nervante. Tem os fluidos doces, dulcificantes, consolador, que torna suave, confortante, tranquilo, sereno. Nós buscamos esse fluido. Depois de um fluido irritante, incomodativo, enervante, que contrai, que comprime, a gente desmaterializa, desintegra, dissolve e traz o fluido dulcificante, calmante, consolador, que traz a paz, que é suave, que é tranquilo, que é sereno. Vamos encontrar também os fluidos soporíficos, aquele que parece que a gente não dormiu. A gente dorme tão bem à noite, mas parece que a gente está morrendo de sono. Aquele sono da morte. Sabe aquele sono da morte? Parece que você está dopada. Então, isso, o soporífico e o narcótico, eles são quase parecidos. Porque um produz o sono entediante, chato, aborrecido, o outro não. O outro provoca aquele sono adormecedor, aquilo que você fechou o olho, puf, dormiu. Então, são fluidos que nós temos que estarmos atentos a tudo isso. E tem os fluidos tóxicos, que são fluidos maléficos, nocivos, nefastos, malignos, prejudicial e perigoso. Por quê? Porque eles nos envolvem, eles penetram em nós, eles podem trazer as infecções, podem nos trazer um mal-estar físico, podem nos machucar. Então, o médium, ele não pode ficar atento a outras coisas e não nessa amplitude de que está envolvendo ele. Temos os fluidos reparadores, que restaura, que traz a tranquilidade. Temos os fluidos expulsivos, aquele fluido que quando você quer expulsar, retirar, você usa esse fluido. Então, você quer retirar a doença, você quer retirar a infecção, você quer retirar esses fluidos tóxicos, esses fluidos irritantes, você quer retirar tudo isso, o que você usa? Esse fluido expulsivo para expulsar de você toda essa ação fluídica, que venha de espíritos ou que venha de encarnados. São fluidos que nos envolvem, que nos trazem a intranquilidade ou a tranquilidade. São ondas, e essas ondas são toda uma agitação mental. É uma agitação mental. Vibra em cima de você, vibra em cima do médium, vibra em cima do trabalho, vibra em cima do seu dinheiro, vibra em cima da tua família, vibra em cima dos seus filhos. E essa agitação são vibrações sonoras. São vibrações que vêm e envolvem, vêm e envolvem. Podem ser caloríficas, elas aquecem no bem ou no mal, ou luminosas. Podem vir com as trevas que envolvendo. Então, atenção a tudo isso. A mediunidade,
É imprescindível, então, saber que tipos de ondas mentais nós assimilamos. Nós temos que estarmos atentos a tudo isso, estamos assimilando, estamos criando. Então, quando nós assimilamos, quando nós criamos, nós temos que saber qual é a qualidade desse trabalho que nós estamos fazendo. E ajuizar, ou seja, julgar, levantar, tomar objeto de progresso ou demanda daquilo que nós estamos enviando, daquilo que nós estamos nos envolvendo. O ser humano tem que estar atento, o médium tem que estar atento. Seja ele de que doutrina, de que religião ele for, ele tem que estar atento na aproximação de um espírito, na aproximação de um encarnado, a vibração dele, o fluido dele. Nós diferenciamos os odores, bom, mal. Nós diferenciamos pelo olfato, pelo paladar. Mas o nosso perispírito, a nossa aura perispiritual, ela chega a ser invadida por esses fluidos bons ou maléficos. Depende de nós, médios. Nós, médios, sabemos trabalhar, retirar, desintegrar, dissolver todos esses fluidos, todas essas irradiações. E, na medida do possível, socorrer todos os espíritos para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para os educandários, para os reformatórios, hospitais. O médium tem que estar consciente de suas responsabilidades. Nós não viemos aqui para embelezar o mundo. Nós não estamos aqui para embelezar o mundo, não. Nós não estamos para isso. Nós viemos aqui para reparar as nossas faltas, corrigir os nossos erros. Estamos aqui nessa grande escola da vida aprendendo. Nós estamos colhendo o que nós semeamos no passado, mas também estamos plantando hoje para que o nosso amanhã seja melhor. Então, o nosso pensamento, o pensamento do encarnado, do espírito encarnado, ele atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o pensamento dos espíritos desencarnados. Da mesma forma que eu emito, eu recebo. Da mesma forma que os espíritos que estão do outro lado emitem, eles também recebem. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que crescer, eu tenho que começar a olhar para mim, eu tenho que começar a me amar, a me respeitar, eu tenho que começar a mudar, a aproveitar esta oportunidade que Deus me deu. Me deu a reencarnação, me deu a mediunidade. Então, faça dela o melhor, tanto da reencarnação como da sua mediunidade. Te deu amigos espirituais para que você pudesse estar junto com eles e eles te auxiliarem, te ampararem em toda sua jornada. Então, depende de você, médium, crescer. Depende de você se reformar, mudar. Depende de você, somente de você. É isso que nós, e a doutrina espírita, vem nos mostrar. A nossa responsabilidade, o nosso dever, as nossas obrigações. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja, agora e para todo sempre.